Esse vídeo provavelmente vai ficar muito escuro, mas tá um calor do demônio e eu não vou acender o refletor porque, né, eu não mereço. Oi pessoal, esse é o meu diário de escrita número 27. Falando sério, quando foi a última vez que eu lembrei qual era o número do diário de escrita, né? Bom, esse é o meu diário de escrita número 20 e tantos e hoje eu vim falar de um projeto novo, cheio de amor pra dar, que eu estou desenvolvendo em parceria com 3 escritoras maravilhosas, que são Mila Vander, Tati Machado e Janaína Rico, que junto comigo formam a G-Power. Se vocês não sabem o que é a G-Power, é uma página no Facebook que a gente teve essa ideia de criar no começo do ano para compartilhar empoderamento feminino, principalmente para as mulheres gordas ou que fogem do padrão de alguma forma. A G-Power tenta, de alguma maneira, compartilhar boas ideias e boas iniciativas que falem sobre essa quebra de padrões de beleza. Então, em algum momento no meio desse ano, quando a gente viu que a G-Power tava fazendo um sucesso ali com o pessoal, com o público-alvo principalmente que a gente estava pensando em atingir, veio a ideia de transformar, de certa maneira, a iniciativa da G-Power em um livro. Todas as meninas fazem esse trabalho também através da escrita de alguma forma, e a gente queria selar isso num trabalho em conjunto nosso. A gente anunciou o livro da G-Power durante o nosso bate-papo de empoderamento feminino durante a Bienal, e desde então a gente vem tentando trabalhar em cima disso, desenvolver uma ideia em conjunto e tal, que meio que juntasse tudo, não fosse só, então, tem que ter uma protagonista gorda e beijos. A gente quis formar alguma coisa a mais com isso. Não vou falar pra vocês qual é a premissa que une todos os contos, porque eu acho que isso seria muito spoiler, mas posso e devo contar um pouquinho sobre o meu aqui, porque afinal de contas é pra isso que a gente tem o diário de escrita hoje, né? Bom, o meu conto, ele é baseado numa coisa que eu gosto muito, em uma história que eu gosto muito, que eu já tinha essa vontade de explorar há algum tempo. Eu, inclusive, tinha feito já uma releitura dessa história há muitos e muitos anos atrás. É um projeto perdidaço, assim, de quando eu tinha, sei lá, 13 anos, e, enfim, das minhas pequenas primeiras histórias que ninguém nunca viu e provavelmente nunca verá. E é também muito longe as histórias que eu tenho trabalhado ultimamente. Porque Amor Plus Size foi uma coisa que eu fiquei muito tempo presa, e é uma história infanto-juvenil, né, para um público bem adolescente. Enfim, tem todas as questões de transformação. Vocês conhecem, né, a história de Amor Plus Size, já falei muito por aqui, não vou ficar me aprofundando muito nisso. E desde então eu comecei a trabalhar em outras coisas que não foram muito à frente, e nesses últimos tempos, especialmente nesses últimos 2 anos, eu comecei a trabalhar nos spin-offs, que, se Deus quiser, serão publicados em algum momento da vida, oremos. Começando pelo spin-off da Duda, e agora eu comecei, tô mais ou menos na metade do spin-off da Josi. E eles são vibes totalmente diferentes, porque eles não acontecem ao mesmo tempo que a Amor Plus Size, então são histórias que se passam depois. E exatamente por isso eles já fogem a temática mais adolescente. O livro da Duda, ele foge totalmente de tudo que eu já escrevi na vida, porque ele é mais um ciclite. Enfim, ele tem outra coisa. E o livro da Josi é mais new adult, porque ela tá em uma fase diferente, ela já saiu da adolescência, enfim, faculdade, blá blá blá. Esse conto que eu tô desenvolvendo pro livro da G-Power, ele volta pra essa raiz de escrever para adolescentes mesmo, que é uma coisa que eu já sabia que eu gostava de fazer, mas que eu meio que me declarei de tipo, meu, é isso, é com isso que eu vou mexer pelo restante, assim, da minha carreira, do que me for possível, porque realmente é uma coisa que eu me identifico muito enquanto escritora. Voltar a escrever para adolescentes depois de algum tempo sem escrever especificamente para esse público-alvo é muito diferente. É meio quando você cresce e fica adulto e você volta a pensar com a cabeça de uma adolescente de 15, 16 anos, sabe? E aí você mergulha naquelas coisas tudo de novo, naquelas confusões, e, né, ensino médio, blá blá blá. E você percebe que ele não é o seu mundo, mas ao mesmo tempo é muito legal de mexer com ele, e tendo essa perspectiva diferente de depois que você é crescido, sabe? E o conto tem muito isso. É a história de uma garota e da sua família, e obviamente do cara que ela gosta. Todas as dimensões que isso tomam por ela ser adolescente e por ela ser uma adolescente gorda, embora eu precise admitir que com esse conto específico, exatamente porque eu quis distanciar de Amor Plus Size, porque eu não queria fazer uma coisa que fosse 100% parecida, a questão do sobrepeso e a questão da autoimagem, elas são menos decisivas pra esse conto do que pra Amor Plus Size. Porque quem já leu ou quem conhece a história, eu imagino que saibam disso, Amor Plus Size, ele tem a sua história paralela, sim, enfim, dos romances e blá blá blá, adolescência, mas ele é muito mais sobre a história da Maitê com ela mesma, e sobre a descoberta dela, e sobre como ela se sente no mundo, etc, etc. Mas essa história nova, a personagem, ela precisa descobrir coisas a respeito dela mesma, mas
sobrepeso não é uma questão, não é um problema pra ela e não a impede de nada e não muda nada na vida dela, porque era justamente uma coisa que eu queria trabalhar, assim. Uma amiga minha uma vez me disse que pra que coisas fiquem naturais a gente precisa tratar elas com naturalidade. Ela disse sobre um outro contexto, mas eu acho que se aplica a tudo na vida, assim. Se você quer que uma coisa fique mais normal, você precisa parar de fazer com que tudo seja sobre ela. E eu acho que é importante, quando a gente fala sobre diversidade, quando a gente tenta incluir personagens fora do padrão, que essa discussão exista. E é importante você falar sobre os problemas e você, enfim, trazer mesmo uma atenção maior pra isso. É importante problematizar, mas também é importante às vezes dar um espaço pra respiro, onde você pode se identificar com o personagem por vários motivos, mas não necessariamente aquilo ser uma jornada de engrandecimento pessoal. Então, da mesma maneira como a gente tem aquele protótipo básico de protagonista magra que vive 1001 aventuras e nenhuma delas tem relação com o peso dela, eu achei que era importante que ela passasse por uma jornada muito louca e tivesse a sua história própria e que em nenhum momento ser gorda influenciaria nisso, sabe? Então, óbvio, vão existir coisas aqui e ali com relação comentários, com relação a experiências que eu acho que uma pessoa gorda tem. Enfim, acho que ele é premiado com certas coisinhas, mas ele não trata disso num nível mais problematizador como o Amor Plus Size fez. Eu quis distanciar, porque senão ia parecer que eu tava fazendo a mesma coisa de novo, sabe? Se fosse pra fazer o mesmo do mesmo, eu podia só fazer o Amor Plus Size 2, que não é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero contar uma história nova. Eu tô gostando muito de escrever. Nos primeiros dias eu tava escrevendo assim muito loucamente, porque geralmente quando eu começo um projeto eu fico tipo, uhul, escrever 1000 páginas, não sei o que lá. Tô pensando em de repente colocar 2 pontos de vista, não sei, mas é uma coisa a se explorar. Vamos ver como é que ele vai ficar depois que eu terminar, se eu vou precisar dar uma enchida nele sem, né, encher linguiça mesmo, sem parecer que eu tô tentando enrolar o leitor, que é uma coisa que eu não curto. Mas eu tô gostando bastante do rumo que ele tá tomando, tô gostando da maneira como eu pensei nessa releitura também, dessa adaptação, por assim dizer. É uma coisa que é diferente você trabalhar com uma ideia que é 100% original. Eu não gosto muito desse termo, mas assim, que é uma ideia sua, que partiu de você, embora ela tenha influências externas, que ela é inteiramente sua. E uma coisa que você tá fazendo menção, de certa forma, ao trabalho anterior de outra pessoa, sabe? Então era uma vibe assim que eu queria construir. Ter uma coisa que você perceba logo de cara, tipo, ah, já entendi o que é. Eu não preciso falar pra você de onde ele veio, porque quando você começar a ler você já vai saber. Mas que siga seus próprios rumos, porque é uma adaptação em outro contexto, é uma adaptação em outra realidade. E a minha segunda experiência com adaptação, né, e releitura, assim, a primeira foi com Dona Moça, que foi outra coisa, que é, né, outro formato, escrever roteiro é muito diferente. Mas ter essa experiência agora de escrever num conto tá sendo bem legal. E colocar meu toque numa coisa que eu gosto muito também tá sendo bem legal. Então tô me divertindo bastante. Bom, acho que é isso que eu posso contar, porque se eu falar mais eu vou dar muitos spoilers. Se eu der muitos spoilers, as meninas vão me matar. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixem de se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades. Dê aquele like básico se vocês gostaram. Comentem aí o que vocês acham, expectativas. Vamos falar sobre coisas. E eu volto na segunda-feira que vem. Então, beijinhos, até mais.